Olá, pessoal! Bem-vindos ao Curiosamente Genial, o canal que traz as histórias mais incríveis e curiosas do mundo. Hoje vamos falar sobre um caso que parece saído de um filme de ficção científica, mas que aconteceu de verdade. Um garoto de 17 anos que tentou construir um reator nuclear no quintal de sua casa, usando objetos comuns e sem nenhuma autorização ou supervisão. Quem foi esse garoto? Como ele conseguiu fazer isso? Quais foram as consequências do seu ato? Vocês estão prontos para conhecer essa história? Então vamos lá! David Hahn nasceu em 1976, em Michigan, nos Estados Unidos. Ele era filho de um engenheiro e de uma enfermeira, que se separaram quando ele tinha 4 anos. Ele ficou morando com a mãe e visitava o pai nos fins de semana. David era um garoto inteligente e curioso, que tinha uma paixão pela ciência desde cedo. Ele gostava de ler livros sobre química, física e astronomia. Ele também gostava de assistir a programas de TV sobre ciência e tecnologia. Ele começou a fazer experimentos químicos em seu quarto, usando materiais que encontrava em casa ou comprava em lojas. Ele usava o fogão da cozinha para aquecer substâncias, o micro-ondas para derreter metais e o liquidificador para misturar líquidos. Ele também fazia foguetes caseiros com tubos de papel higiênico e pólvora. Ele chegou a lançar um foguete que atingiu uma altura de 12 metros e explodiu no ar, assustando os vizinhos. Aos 10 anos, ele ganhou um kit de química de presente do pai. Ele ficou fascinado com as possibilidades de criar novas reações e substâncias. Ele começou a comprar mais produtos químicos e equipamentos pela internet ou por catálogos. Aos 14 anos, ele conseguiu fabricar nitroglicerina, um composto altamente explosivo. Ele colocou uma pequena quantidade em uma garrafa plástica e jogou na rua. A explosão foi tão forte que quebrou as janelas das casas próximas. Os pais de David ficaram preocupados com os seus experimentos perigosos e o proibiram de fazer química em seu quarto. Eles mandaram ele levar os seus materiais para o porão da casa do pai, onde ele tinha mais espaço e menos risco de causar danos. Talvez este tenha sido o momento em que tudo deveria ter sido interrompido, mas não foi. David acabou seguindo um caminho ainda mais perigoso com seus experimentos. A ideia de puni-lo e bani-lo para o porão, na verdade, não foi a melhor solução. David acabou tendo mais espaço e privacidade para realizar seus experimentos. Isso o fez ficar ainda mais obcecado e focado em química. Mesmo após a escola, ele trabalhava em vários empregos apenas para ganhar dinheiro e comprar materiais para seu laboratório. Em breve, David passaria por uma experiência traumática que o levaria a mudar novamente o local de seu laboratório. Ele havia conseguido uma grande quantidade de fósforo vermelho e colocou-o em um recipiente de vidro para martelar com uma chave de fenda. Infelizmente, o resultado foi uma explosão que o deixou gravemente ferido nas mãos, braços e com estilhaços de vidro nos olhos. O mais preocupante é que David não estava usando óculos de proteção. Neste ponto, qualquer pai ou responsável provavelmente teria interrompido os experimentos de química de David, mas em vez disso, ele simplesmente mudou seu laboratório para o galpão de jardinagem no quintal da casa de sua mãe biológica, onde as coisas começaram a ficar ainda mais perigosas. David continuou a fazer experimentos no galpão da casa da mãe, mas agora com um objetivo maior em construir um reator nuclear caseiro. Ele tinha lido sobre a história da energia nuclear e ficou impressionado com o poder e a utilidade dessa fonte de energia. Ele queria criar um reator que pudesse gerar energia elétrica a partir da fusão de átomos. Para isso, ele precisava de elementos radioativos, que emitissem nêutrons que pudessem atingir outros átomos e causar uma reação em cadeia. Mas esses elementos não eram fáceis de encontrar ou comprar. Eles eram controlados pelo governo e pelas agências reguladoras. Então David teve uma ideia de extrair esses elementos de objetos comuns que continham pequenas quantidades deles. Ele descobriu que podia obter tório de lanternas a gás, rádio de relógios antigos, trítio de miras noturnas para armas e lítio de baterias. Ele também comprou urânio da Tchecoslováquia pela internet, usando um pseudônimo. Ele usou métodos caseiros para separar esses elementos dos objetos. Por exemplo, ele usou ácido clorídrico para dissolver o tório das lanternas e depois precipitá-lo com hidróxido de sódio.
Ele usou uma furadeira para abrir os relógios e retirar o rádio das agulhas luminosas. Ele também fez várias ligações para a Comissão Reguladora Nuclear, usando nomes falsos e se passando por professor ou pesquisador. Ele pedia informações sobre como construir um reator nuclear e quais eram os elementos radioativos mais fáceis de obter. Ele chegou a receber um manual sobre como construir um reator nuclear caseiro. Ele também tinha uma coleção de livros sobre energia nuclear, que ele consultava frequentemente. Ele tinha um livro chamado The Golden Book of Chemistry Experiments, que ensinava como fazer vários experimentos químicos perigosos. Ele também tinha um livro chamado The Radioactive Boy Scout, que contava a história de um garoto que tentou construir uma bomba atômica no seu quintal. David Hahn estava determinado a construir o seu reator nuclear caseiro, mesmo sem ter os recursos ou a segurança necessários. Ele queria provar que era capaz de fazer algo extraordinário e impressionar os seus pais, que estavam separados. Ele também queria contribuir para a ciência e para a sociedade, gerando energia limpa e barata. David Hahn conseguiu montar o seu reator nuclear caseiro em 1994, quando tinha 17 anos. Ele usou um bloco de chumbo como blindagem e uma lata de tinta como recipiente. Ele colocou os seus elementos radioativos dentro da lata e os bombardeou com nêutrons. Ele esperava que isso iniciasse uma reação em cadeia que produzisse energia elétrica. Mas ele não conseguiu atingir a massa crítica necessária para isso. Em vez disso, ele criou uma fonte de radiação que escapava do seu reator e contaminava o ambiente. Ele não tinha como medir ou controlar a radiação que estava produzindo. Ele só usava um relógio de pulso que tinha um ponteiro que se movia quando ele estava perto de algo radioativo. Ele não percebeu que estava se expondo a altos níveis de radiação, que afetaram a sua saúde e a sua aparência. Ele também não percebeu que estava colocando em risco a vida dos seus vizinhos e das pessoas que moravam na região. A radiação se espalhou pelo galpão e pela vizinhança, atingindo uma área de cerca de 2 km². Quase 40.000 pessoas foram expostas à radiação sem saber. As autoridades só descobriram o que ele estava fazendo quando pararam o seu carro em uma blitz e encontraram material radioativo no porta-malas. Eles ficaram desconfiados e revistaram o carro. Eles encontraram ferramentas, produtos químicos, livros sobre energia nuclear e um mapa da região marcado com pontos vermelhos. Eles perguntaram a David o que eram aqueles pontos vermelhos. Ele respondeu que eram lugares onde ele tinha encontrado radiação. Eles ficaram chocados e acionaram a Agência de Proteção Ambiental, que enviou uma equipe especializada para investigar o caso. Eles foram até o galpão onde David tinha feito o seu reator e encontraram um cenário assustador. Eles viram uma lata de tinta aberta com um bloco de chumbo dentro. Eles mediram a radiação e constataram que era 1000 vezes maior do que o normal. A história de David Hahn é uma mistura de gênio e loucura, de sonho e pesadelo, de ciência e perigo. Ele foi um garoto que quis fazer algo extraordinário, mas que acabou fazendo algo terrível. Ele foi um garoto que brincou com fogo, mas que se queimou. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. E não se esqueça de comentar o que você achou da história do garoto radioativo. Até a próxima!